Eu convido para que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 5, um dos textos mais conhecidos de toda a Sagrada Escritura. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Dando sequência aqui à nossa série de exposições no Sermão do Monte. Hoje nós vamos meditar nessa que foi a oração que Jesus ensinou, deixou para nós como modelo. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Diz assim a santa palavra de Deus: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala conosco através dela. E eu rogo ao Senhor para que não só nos ensine como a orar, mas que a gente possa repetir essas palavras aqui com o coração voltado para o Senhor, dispostos a assumir o compromisso que essa oração nos ensina. Ajuda-nos, ó Pai, a termos esse hábito tão precioso na nossa comunhão com o Senhor, que é a oração. Ajuda-nos e nos instrua nesse momento. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Sexta-feira, dia 3, foi comemorado o Dia Mundial da Oração. E nós começamos aqui na igreja, toda sexta-feira, né, o nosso tempo de oração aqui às 6:30 da manhã. E isso que eu fiz com o Guilherme aqui hoje, quando eu era mais novo, eu morria de medo de alguém me chamar para orar na igreja. Cresci na igreja, era velho de igreja, mas eu tinha um medo tremendo, uma vergonha muito grande. Alguém me chamava para ter que orar em público. E não era por conta disso aqui, né, falando o que alguém vai pensar de mim, mas eu estava pensando, gente, eu não sei se eu sei orar como. E tinha gente que ora, tem gente que ora, né, de maneira belíssima. E a gente tem, não uma mania, mas a gente olha para essas pessoas que oram talvez um pouco melhor, com maior eloquência do que nós. A gente pensa, rapaz, esse aí é crente. E Jesus vem falar de alguma forma para pessoas em que naquele momento as pessoas da igreja, da cidade olhavam para elas e falavam, uau, esse aí é fera, esse é bom. Mas Jesus vem trazer um alerta, falou, só são hipócritas. A oração deles não passa desse teto aqui. E então, o que a gente pode aprender diante disso? Será que a nossa oração é aceita diante de Deus? Ou, na verdade, como que a gente pode orar? Ou como que eu devo orar? Então, vem Jesus ensinar isso daqui, quando ele diz para alguns discípulos, ou, na verdade, quando a gente vai para Lucas, capítulo 11, é um texto bem parecido com esse daqui, texto bem paralelo a esse, né, dos evangelhos. E aí vem os discípulos e diz, Jesus nos ensina a orar. Eu quero aprender a orar, depois que Jesus havia orado. Ele então vem ensinar essa oração aqui. Aqui em Mateus não se sabe exatamente se era a mesma situação, alguns acham que eram situações diferentes, e por duas vezes Jesus vem ensinar esse modelo de oração. Nós vamos entender por que ele ensinou isso daqui, mas esse é o ponto que ele vem contrastar aqui. Ele falou, gente, eu vou deixar um modelo para vocês, mas o que na verdade eu estou de olho não é simplesmente em um modelo de oração, o que eu estou de olho é no coração de vocês. Porque tem gente aí que ora bonito,
mas o coração está podre. Então é exatamente isso que Jesus vem nos ensinar através dessa oração modelo. E é isso que eu gostaria que a gente pudesse, de fato, pensar aqui. Porque desde o início, quando Jesus está tratando aqui no Sermão do Monte, ele está falando a respeito do coração dos seus discípulos, do coração daqueles que amam ao Senhor. E ele começa fazendo isso. Gente, vocês são bem-aventurados, vocês precisam ver isso, vocês são um povo de Deus. E vocês são bem-aventurados. E agora ele vai trazer algumas coisas aqui do que ele espera desse povo. Visto que vocês são o meu povo, meus filhos, eu sou o pastor de vocês, eu cuido de vocês, e porque eu vou morrer por vocês, eu espero algumas coisas assim. Então ele vem dizer algumas maneiras, alguns comportamentos que ele espera dos filhos de Deus. Ele diz a respeito de sermos sal e luz nesse mundo, que nós vimos aqui também. Depois, de forma mais precisa ainda, ele vai falar a respeito da lei, que ela é importante. Entenda a lei, não só como os 10 mandamentos, mas é tudo aquilo que Deus e Jesus falou a respeito do comportamento, aquilo que como cristão deve agir. Mas aí Jesus agora vem dizer, sabe essa lei? Se o seu coração não estiver voltado para ela, não estiver voltado para o Senhor, isso é só casca. Isso é só algo exterior. E Deus não está nem um pouco interessado nisso. Ele quer o seu coração e a maneira como você enxerga tudo isso. Por que você obedece à lei? Então ele vai falar assim, olha, eu vou dar um exemplo para vocês. E lembra que ele está falando para uma multidão, mais voltado para os seus discípulos, porém tinha muita gente que estava ouvindo ao redor. E esse aqui era um do povo que estava lá, o tal de fariseu. Gente que amava a lei, mas acabava aí. Talvez se você já é mais antigo de igreja, já ouviu muito esse termo. Seu fariseu, seu legalista. Esse era o fariseu. Mas ele amava a lei acima do próprio Deus. E eles inclusive inventavam algumas leis para o povo se submeter. E aí é quando entra Paulo, entra um monte de gente nessa história e fala assim, gente, lembra a respeito da circuncisão? Então, se você é judeu, faz parte dessa tradição, continua, se não, e aí Paulo vai ter um problema muito grande com Pedro, ele vai ter uma discussão, uma briga muito feia. Porque fala, Pedro, você nem judeu é, assim como eu sou. E você está mandando esse povo circuncidar por quê? E aí, vem os judeus e você nem mais anda com um gentio. Gentio era o povo que não tinha sangue judeu, tá bom? E fazia parte da igreja, do povo de Deus. Ele falou, mas o que é isso? O que está acontecendo? Pedrão, você está amando a lei acima de qualquer outra coisa. E nesse contexto é quando Jesus de fato vem mostrar exatamente isso. Olha, a lei ela é boa para nós, porque ela nos dá uma direção. É o que Deus espera de nós como seu povo. Mas onde está o seu coração? É onde importa para nós aqui nesse texto. E ele vem falar então a respeito do assassinato. Ele falou assim, vocês já ouviram falar, não já na lei? Não matarás? Mas se você odeia o seu irmão, você também é um assassino. No último domingo nós vimos quando Cristo fala, olha, sabe a respeito do adultério? A lei fala, não adulterarás. Você cumpre isso? Provavelmente o fariseu falou, claro que eu cumpro. Mas Jesus está dizendo, mas e o seu coração? Porque se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. Porque por fora você pode ser um belo exemplar de um cristão. Mas se o seu coração não está ligado ao Senhor, para Deus não vale nada. Não é isso que Ele está interessado. E essa oração, mais uma vez, vem falar a respeito disso. Ele traz aqui uma tríade, né, de algumas ações que tinha a ver com o que o fariseu fazia, amava a lei, lembra disso, coração dele longe do Senhor, e o que ele espera dos seus discípulos, o que ele espera de um verdadeiro cristão. Ele começa a respeito do fato do dar, da esmola. Fala, olha, quando você der esmola, não fica lá esbanjando para todo mundo, vai lá e pega o seu dia e fala, opa, vem dar o dízimo aqui, você abanando aqui o envelope, né, e coloca para todo mundo ver, não. Eu falo que a sua mão direita faz, a sua esquerda não deve nem ficar sabendo. Ele falou, não é que você não tem que dar, mas ele diz, quando você der, faz isso para o Senhor, não faz isso para as pessoas verem. E agora ele vem dizer, quando você orar, não fica esbanjando isso, mostrando para as pessoas que você está orando, não. Faz isso para o Senhor. E por fim, depois ele vai dizer a respeito do jejum. Quando você jejuar, não fica lá na frente das pessoas com aquela cara, o que aconteceu? Você está meio doente. Fala, porque eu estou jejuando hoje, eu sou muito piedoso. Não, filho, não faz isso não. Alegra essa cara, lava esse rosto aí, que ninguém precisa ficar sabendo, porque o seu pai já sabe.
Então, voltando para o nosso texto aqui, a ideia da oração que ele vem mostrar para nós, Jesus vem mostrar para nós. Mas o interessante é que antes de ensinar a orar, ele vem ensinar para nós como não orar. Como você não deve fazer. E esse é o primeiro ponto que a gente vai ver aí. Como não orar. Versículo 5 diz para nós: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Então Jesus vai mostrar para nós aqui como não orar. Orar para impressionar homens e orar inclusive para impressionar a Deus. Ele vai falar a respeito das vãs repetições. Então o que Jesus está dizendo para nós aqui como não orar? Você não precisa orar para ficar impressionando homens. E o termo que ele vai dizer aqui é de hipócrita. É alguém que usa máscara. Isso aqui tinha muito a ver com o contexto deles lá, muito ligado ao teatro. E talvez hoje a gente conheça isso através de filmes. Sabe aqueles bailes de máscara? Mas não era só aquela máscarazinha por cima não, assim, aquele do olho, que tampava só o olho. Era uma máscara completa, porque às vezes era uma máscara que a pessoa estava rindo e ela podia estar chorando por trás, que ninguém ia saber. E todo mundo lá fala: olha só, gente, está rindo pra caramba aí, né? O coração dela estava amargurado, estava triste, choroso. E essa era a ideia da máscara de um hipócrita, que ele assumia aquilo que de fato ele não é. Tem algumas outras aplicações aqui, porque que era esse hipócrita, que tinha a ver com o teatro, porque no teatro tinha alguém que narrava, que era chamado de coro, narrava o que estava acontecendo. Talvez uma ideia vaga para nós aqui hoje seria, sabe quando tem a festa do Oscar, e fica alguém comentando o que está acontecendo? Fala, porque esse filme, não sei o que e tal. Um hipócrita, ele respondia a esse comentarista. O cara fazia um comentário e o hipócrita respondia a isso. Então a ideia mais ou menos que nós temos aqui, não é só aquele que vestiu uma máscara a respeito de quem ele não era, mas é alguém que agora dependia do comentário de outro. E é isso que Deus está dizendo aqui. Olha, esse povo aí, eles dependem disso. Não sejam como eles. E aí o que estava acontecendo aqui para um fariseu chamado de hipócrita, que gosta de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas? Porque quando ele disse isso daqui, era talvez a ideia de que alguém pediu, falou: alguém pode orar aqui para nós? Chamei o Guilherme, falou: Guilherme, você pode orar aqui para nós? Esse hipócrita era o primeiro a levantar. Opa, eu aqui, ó, eu. E não só isso, que ele diz aqui nas esquinas, era talvez no meio de uma praça, um lugar bem grande. Ele ia para um lugar mais alto, a fim de ser visto pelas pessoas, e orava de maneira alta, para todos ouvirem, poderem olhar para ele e falar: uau, uau. Deus está dizendo: você não precisa impressionar homem nenhum. Até porque a gente não sabe nem orar como convém. Alguém, talvez algum tenha um pouco mais de desenvoltura para orar, né? Talvez alguém consegue orar. Se eu pedisse para vocês aqui, talvez alguém fora seu, em nome de Jesus, amém. Alguém ia poder falar, dizer, mas o hipócrita, ele gostava de mostrar aquilo que ele não era. E bem embaixo ali, pequenininho, está escrito: hipócrita é aquele que assume um caráter que não lhe pertence. É uma pessoa que age exteriormente o que na verdade não é interiormente. No contexto, é um homem que finge ser um homem de oração, orando publicamente, mas o faz apenas para ser visto pelos homens. O seu coração está longe de Deus. E depois ele vai falar mais, não está satisfeito em agradar só homens, não, era gente que tentava agradar a Deus. E como? Através de vãs repetições. O texto para nós aqui, ele vai dizer que era gente que falava, ficava repetindo sempre as mesmas coisas. E o problema aqui, gente, lembre-se, não é no repetir palavras. O termo que tem ênfase aqui é nas vãs repetições. A oração do Pai Nosso aqui, ela é muito dita antes de jogo. Atletas dão as mãos e começam: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Talvez essa ideia. O que adianta ele estar falando aquilo? É talvez um mantra. Senhor, agora através disso aqui que nós estamos fazendo, nós queremos aqui ganhar esse jogo, queremos proteção para a coisa acontecer. Mas são vãs repetições. Talvez essa é a ideia aqui, talvez não, essa é a ideia que Jesus está dizendo aqui. Ele falou: gente,
Você está querendo repetir tanto, falar tanto, para quê? Talvez a ideia de impressionar Deus. Com tanta palavra, orações longas. Dizem, gente, você não precisa disso não. Sabe por quê? Porque esses hipócritas já receberam a recompensa deles. E a recompensa que ele está dizendo aqui, as pessoas olham e de fato reconhecem eles. Falam, uau, esse aí é bom na oração. E aí Jesus está dizendo aqui, eles já foram reconhecidos pelos homens, já receberam a recompensa. Mas você, meu discípulo, qual a recompensa que você prefere? De homens ou de Deus? Se é de Deus, entra no teu quarto em secreto. Vai orar. E o teu pai em secreto vai te recompensar. O que Deus está de olho? Seu coração. É isso que Ele quer de você. Não é simplesmente ficar mostrando para pessoas ou tentando mostrar, inclusive para Deus. Porque como eu disse para vocês, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, irreconhecíveis. Tanto que a nossa pequenez diante da oração. Então quando a gente olha para esse texto, como que você não deve orar? É querendo aparecer para as pessoas. Querendo mostrar para as pessoas que você é espiritual. Mas ele diz, se você quer ser reconhecido por Deus, pelo Pai, vai no teu quarto. Vai lá em secreto, se dobra. Tenha uma vida de oração e intimidade com Deus. Porque Ele está vendo. Ele está vendo. E Ele vai te recompensar. Qual que você prefere? Ser reconhecido pelos homens? Ou por Deus? E o problema aqui, gente, não é o orar em público, tá bom? Não é falar assim, nossa, nunca mais eu vou orar em público. Se o Gustavo me chamar lá, eu vou usar esse texto que fala, opa, eu oro em secreto. Não vou orar coisa nenhuma na igreja. Não é isso. Não é esse o problema, tá bom? Da gente poder orar em voz alta, quando alguém te pede, solicitar, você orar no seu trabalho, na sua casa. Não é esse o problema. Mas o problema é onde estava o coração desses homens. E é onde Jesus aqui está de olho. Quando a gente ainda olha para esse texto aqui, da gente não querer agradar homens, não querer simplesmente, quando eu digo impressionar a Deus, ele vai dizer algo importante aqui para nós. Que a gente pode, de fato, pedir essas coisas, porque o Pai sabe de todas essas coisas que nós vamos pedir. E dentro disso aqui, me entra uma pergunta. Porque nós falamos, tudo bem, eu entendo que eu preciso orar. Esse é o combustível da nossa fé. Eu sei que eu não devo orar para impressionar homens, nem sequer impressionar a Deus. Mas é a minha relação com Ele. Mas então, por que eu devo orar se Deus já sabe de todas as coisas? É o que o próprio Jesus vem afirmar para nós aqui. Por que eu oro? Entendendo que Ele já sabe de todas as coisas. Só o fato de Jesus estar ensinando uma oração já deveria ser argumento suficiente para nós falar, eu preciso orar. Quando nós olhamos para o próprio Jesus, Ele tinha essa vida dedicada à oração. Jesus, o Deus homem, orava a Deus. Mas a gente vai encontrar em muitos outros textos da palavra de Deus aqui dizendo por que Deus fala isso. Em Tiago, capítulo 5, ele diz, orai uns pelos outros para que sejais curados. 1 Tessalonicenses 5, orai sem cessar. Lucas 22, orai para que não entreis em tentação. Lucas 6, abençoai os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam. Lucas 18, Jesus conta uma parábola de orar sempre, não desanimar. E agora ele vem ensinar a respeito de uma oração. Por que a gente ora? Porque Deus mandou. Ele já sabe todas as coisas? Sabe. Mas esse é o canal que Ele escolheu para que a gente possa se comunicar e ter comunhão com esse Deus. Existem inclusive algumas coisas interessantes a gente pensar, porque o próprio Jesus vai dizer, a gente vai encontrar outros textos, olha, vocês não recebem, sabe por quê? Porque vocês não pedem. Porque se vocês pedirem oração, eu vou dar para vocês algumas bênçãos que chegam até nós através da oração. A gente ora. E a gente vai encontrar alguns outros
textos aqui, João 16, 24, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peça e vocês receberão. Ele dá razão, para que a sua alegria seja completa. Depois a gente vai ver ainda outros textos falando a respeito do privilégio incrível que a gente tem de poder falar com esse Deus. Já pensou nisso? Esse Deus todo-poderoso, Deus grande, Deus infinito, aquele que pelo poder da sua palavra disse, haja luz. E houve luz. A última vez que eu falei isso, tinha uma pessoa sentada aí na plateia que chamava Ageu. E quando Deus disse, haja luz, o que aconteceu? Aí ele falou, Ageu. Eu nunca mais vou falar isso, né? Na minha vida, mas eu insisto nisso. Quando Deus disse, haja luz, pelo poder da sua palavra, houve luz. Esse Deus grande que rege, aquele que para inclusive os astros. Aquele que é dono da vida e da morte, aquele que é capaz de ressuscitar mortos. É o Deus que a gente tem o privilégio de falar. Por isso que a gente ora. Já pensou em entender que Jesus fala, mesmo Deus sendo Espírito, a palavra dele dizer que ele inclina os ouvidos para nos ouvir. Olha que privilégio que nós temos como povo de Deus, de poder falar com ele. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Ele diz esse Pai Nosso que estás nos céus. Que grande privilégio que nós temos, por isso que a gente ora. A gente fala com ele, nosso coração é alimentado, a nossa alma. E não existe a ideia de que... deixa eu falar isso um pouco mais para frente aqui, de que eu fico impondo as coisas para Deus, determinando e decretando as coisas para Deus. As coisas já estão decretadas. Mas ele diz, eu quero que você fale comigo. Eu, esse Deus grande, te dou um privilégio muito grande de poder falar comigo. É assim que a gente vê isso, questão da oração. Você não precisa aparecer para homens, você não precisa ficar querendo aparecer para Deus, mas fala com Ele, ora, se coloca diante dEle. E agora então a gente aprende isso. Em primeiro lugar, Jesus vem dizer, não seja um hipócrita. Não é assim que você ora, querendo aparecer para as pessoas, mostrar o que você não é. Mas quer saber então como você ora? Jesus agora vem trazer um exemplo para nós. Em segundo lugar, a gente vai ver então aí como nós devemos orar. E aí nós temos uma maneira de nós podemos perceber todo esse texto. O que ele diz para nós então nessa oração? Como é que deve ser essa nossa oração e essa relação que nós temos com Deus através dessas palavras? Em primeiro lugar, ele vai mostrar para nós a paternidade. Isso aqui é algo impressionante, porque ele diz, Pai nosso que estás nos céus. Esse Deus grande, a gente não tem só o privilégio de poder falar com Ele, nós temos o privilégio de sermos filhos desse Deus. Nós que antes éramos inimigos da cruz, agora esse Deus vem lá e nos adota. A gente faz parte dessa família, nós podemos chamá-lo de Pai. Nós podemos chamá-lo de Pai. E tem sido muito interessante poder lidar com algumas situações cotidianas do pastoreio, porque eu sei que tem muita gente que foi abandonado pelos pais. Lá na escola, essa semana eu estava falando sobre isso, né, e falei na semana passada para alguns, de meninos que não têm a figura paterna nem materna, alguns. Não tiveram isso, foram abandonados. Pais que não quiseram. O que a gente espera de um pai e de uma mãe? Não é carinho? Não é um afeto? Não é que ele cuide de nós? E muitos não tiveram isso. E dentro dessa história eu falo, olha, tem duas maneiras de a gente poder ver isso. Uma é continuar pensando a respeito disso, de que você não teve um pai e a sua história agora não presta mais. Ou você pode olhar para aquele que é o Criador dos céus e terra, o Todo-Poderoso, aquele que rege o universo, e chamá-lo de Pai. Saber que Ele sempre esteve cuidando de você, sabendo que Ele te protegeu, que Ele te amou, que Ele cuidou, que Ele guiou os seus passos, que Ele te conhece mais do que qualquer um outro. Esse é o Pai que nós temos. Esse é o privilégio que nós temos de chamar esse Deus de Pai.
Mas lembre-se, só uma observação disso daqui. Porque quem está ensinando isso aqui para nós é Jesus. E esse Jesus vem dizer, ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Talvez você até chame Deus de Pai, mas você ainda não se tornou filho dele. Você pode chamar de Pai. Qualquer um pode chamar Deus de Pai. Qualquer um. Mas ser filho, é privilégio daqueles que creem no Filho de Deus, Jesus Cristo. Você quer poder contar com esse Deus que é Pai? Creia no Filho. Se aproxime dele através de Jesus. Essa é a única maneira de você de fato se tornar filho e ser tratado como filho. E sabe ainda que essa história continua? Porque ele diz Pai. A única vez que Jesus ora e não chama Deus de Pai, em todas as outras orações que Jesus faz, ele chama de Pai. A única oração que ele fala e não chama Deus de Pai é meu Deus, por que me desamparaste? Olha o que o pecado fez na relação de Deus Pai e do Deus Filho. É isso que o pecado causa na nossa vida, viu? Você não tem nem coragem de chamar Deus de Pai mais. Porque como você está diante desse Pai que é santo, bom, que te amou, que te adotou, da maneira como você vive. Mas não vamos chegar lá no perdão dos pecados. Como esse Deus é bom e gracioso. Mas enfim, nós podemos chamá-lo de Pai. E tem um detalhe isso aí, porque ele diz Pai Nosso. Ele não fala meu Pai. Pai Nosso. Eu falo quase todo domingo para vocês aqui. Que nós agora somos parte de uma família. Eu sei que esse Deus é o nosso Pai. Nosso. Ele não é único, exclusivo seu. Mas ele é o nosso Pai. E nós somos um povo, uma família agora que caminha juntos debaixo do cuidado desse Pai. Ele diz, Pai nosso que estás nos céus, mostra a grandeza desse Deus. Depois ele vai dizer a prioridade que é da vida do cristão. Santificado seja o teu nome. A nossa prioridade tem a ver com santificar o nome do Senhor. Santificar o nome do Senhor. Existe um documento que foi elaborado junto com a Confissão de Fé de Westminster. É um documento que nós, presbiterianos, adotamos, que resume toda a nossa fé. Foram homens que escreveram diante de alguns problemas que estavam tendo aí na história, o que se crê, o que se não crê. Alguns homens sentaram e falaram assim, vamos escrever tudo aquilo que a gente crê. E um desses documentos, chamado Breve Catecismo, ele tem a primeira pergunta, que eu acho que é a mais conhecida também, de que é mais antiga da igreja aí. Qual é o fim principal do homem? Qual a sua finalidade principal? Para que você existe? A resposta é glorificar a Deus e desfrutar dele para todo sempre. Essa é a sua finalidade, esse é o seu objetivo maior. É para isso que você existe, para santificar o nome de Deus. A ideia dessa oração e pedindo essa prioridade é que nós possamos não tornar Deus mais santo do que Ele já é, mas que Ele possa ser reconhecido como santo através da nossa vida. Que eu possa enxergá-lo como esse Deus santo, através de tudo que eu faço, através da forma como eu ajo, como eu penso, as palavras que eu falo, esse Deus vai ser santificado. E esse é o nosso desejo, esse tem que ser o nosso desejo. Está dizendo, Pai, o Senhor que é meu Pai, o meu desejo é santificar o teu nome. E aí eu te pergunto, de que forma que você tem santificado o nome de Deus dentro da sua casa? Em que Deus tem sido honrado como Deus, lá no seu trabalho, nos seus relacionamentos, através das suas palavras. O nome de Deus é santificado ou tem sido envergonhado por causa de você? Esse é o compromisso que a gente assume. Pai, eu quero que através da minha vida, o teu nome seja honrado e santificado. Mas ele continua, mostrando a nossa sujeição. Venha o teu reino. E a ideia aqui é que nós nos colocamos diante desse Deus, nos curvando diante de... Perdão, gente. Diante da soberania e do cuidado desse Deus. É quando nós reconhecemos fracos e pequenos e digo, Deus, eu me coloco agora debaixo do teu poder, da tua vontade, porque eu não consigo. Eu não posso. E eu quero me sujeitar completamente
completamente ao Senhor e ao teu cuidado. O bom dessa história é que se a gente está disposto a falar isso, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Porque tem áreas da nossa vida que eu não sei se eu quero deixar Deus ser soberano. Vou dar um exemplo disso. Talvez lá no seu trabalho, talvez os bens que você tem, tudo que você já conquistou, você olha para trás e fala, eu sou bom. Eu estou de parabéns, porque foi pela força desse braço aqui que tudo isso aqui foi conquistado. Eu sou bom porque eu sou inteligente o suficiente para poder estar nesse lugar. E o que você tem que não foi lhe dado? O que você tem que não foi a graça e a bondade de Deus diante da soberania dele para reconhecer isso? E tem áreas da nossa vida que a gente quer cuidar. E claro que a gente tem a responsabilidade sobre isso, a gente tem que trabalhar, a gente tem que lutar. Mas se não for Deus diante da sua vontade, ai de nós. E quando a gente ora essa oração que Deus ensinou, que Cristo ensinou, é dizendo, Deus, está tudo debaixo do teu controle e eu aceito aquilo que o Senhor tem para mim. E aí lembra que eu falei para vocês que o grande problema que a gente às vezes tem é que eu quero decretar o que... Isso não existe, gente. Isso não existe. Porque eu falo o que Deus agora tem que fazer. É a minha vontade agora que está sendo feita, Deus. E aí tem gente que pega essa história de vocês não tem porque não pede, e fala, então eu vou pedir. Mas eu não só vou pedir, eu vou determinar que Deus faça. E o que Jesus está ensinando? Venha o teu reino. Eu me submeto completamente ao Senhor, à tua vontade. Tudo aquilo que o Senhor tem colocado na minha vida, eu entendo que de alguma forma é para o meu bem. E eu me submeto. Ele continua. Essas 3 primeiras aí tem a ver com Deus, olhando para Deus. E agora tem a ver com conosco mesmo, tem a ver com a gente mesmo. Ele fala provisão, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Aqui são os nossos bens, é o que a gente tem, né, do dia a dia, que a gente da mesma forma reconhece que sem Deus a gente jamais conseguiria alcançar tudo isso. É a provisão que a gente pede para Deus. Deus, cuida de mim. Lembra do maná que caía do céu? O povo no meio de um deserto, o que Deus fazia? O pão de cada dia, dá hoje. Deus, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor, então cuida. Alguns vão entender isso aqui, ele tem uma outra ideia, que esse hoje, na verdade, não significa hoje, é amanhã. Mas tem uma história por trás disso aqui. Ele está dizendo, Deus, inclusive minha comida para amanhã, todo o restante aqui, eu preciso do Senhor. Você tem o costume de orar nas refeições? Reconhecendo que é Deus quem tem te dado? Você pede para Deus? Inclusive dizendo, Deus, eu não vou andar ansioso não. Porque eu confio no Senhor. Mas o pão nosso, nos dá hoje. Eu sei que o Senhor está à frente disso aqui, cuidando. E ele vem agora numa parte belíssima também. Quando ele vem falar a respeito do perdão. Perdoa os nossos pecados, porque, presta atenção na segunda parte. Porque também nós perdoamos a todos os que pecam contra nós. Lembra do finalzinho do texto? Quando ele termina essa oração, ele vem dizer, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai não lhes perdoará as ofensas. Jesus não está perguntando se você quer perdoar ou não. Você quer o perdão de Deus? Quer o perdão de Deus? O que significa para nós? Né? Deixa eu explicar isso aqui, porque às vezes não fica tão claro. O que é o perdão de Deus? É o perdão contra toda a nossa culpa e a nossa condenação. Por causa dos nossos pecados, Paulo vem dizer, a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte, eles estavam condenados. E aí Cristo então vem morrer naquela cruz para pagar em nosso lugar e nos perdoa
os pecados, a nossa dívida. Ele perdoou tudo isso. E eu vou lá e chego para o Senhor, e assim como Jesus diz, arrependam-se dos seus pecados. Eu falo, Deus, me perdoa. Perdoa porque eu não quero carregar mais essa culpa. Mas Jesus continua. Você quer o perdão? Então aprenda a perdoar. Então aprenda a perdoar. E essa culpa é interessante aqui, me permita pensar com vocês aqui a respeito da culpa que o pecado traz para nós. E a gente de fato precisa entender que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Deus não simplesmente se esquece, tá bom? Não é que Deus esquece dos nossos pecados, mas Ele nunca mais vai lançar isso na sua conta. Você que já confessou seus pecados, creu em Jesus, agora tudo isso foi lançado em Jesus lá naquela cruz. É por isso que ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? A relação que ele tinha foi quebrada por causa dos nossos pecados. Só que você precisa entender isso bem. Porque tem gente que de fato se arrepende, pede perdão dos pecados, mas vive carregando a culpa do passado. Que perdão é esse? Entenda que se você foi perdoado naquela cruz, acabou. Você não vai responder mais por isso. Para de ficar querendo carregar esse fardo que já não é mais seu. Cristo pagou na cruz pelos seus pecados. A Bíblia fala só de um pecado que é imperdoável, é blasfêmia contra o Espírito Santo. E crente não peca contra o Espírito Santo, tá? Isso aqui é uma outra parte. Se você não precisa ter medo não. Mas não, se eu tenho medo de blasfemar e perder a salvação, você não vai perder nada. Crente não blasfema contra o Espírito Santo, tá? Esse é o único pecado imperdoável que a Bíblia fala. O restante, independente do que você já fez, se você confessou isso para o Senhor e se arrependeu, está pago. Está perdoado. Essa dívida foi colocada sobre Jesus, se apropria disso. Para de ficar carregando essa culpa do passado. Se você se arrependeu, Jesus já pagou. Jesus já pagou por isso. Olha para Ele, olha para o seu Salvador. Encontra a alegria do perdão. Que é isso que Cristo faz por nós naquela cruz. É isso que a gente encontra diante do Salvador. Jesus olha para você não mais como um condenado. Esse escrito de dívida foi rasgado. Agora você está em Jesus Cristo, pelo sangue dele. Mas tem outra parte. Ele diz, você quer esse perdão? Arrependa-se. E aqui ele vem dizer, Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas. E é isso que a gente precisa buscar diante de Deus todos os dias, perdão dos nossos pecados, porque a gente ainda continua lutando. Mas tem a segunda parte. Você quer perdão? Aprende a perdoar. Mas perdoar sim? Eu fui tão ofendido, eu fui injustiçado. Acabou com a minha vida, acabou com o meu passado, acabou com a minha história. Você está vendo alguma condicional de Jesus aqui? Ele falou, ó, perdoa o próximo se... Perdoa o próximo, mas perdoa só se ele fez assim. Porque se ele fez outra coisa, não perdoa. Você vê algum condicional aqui de Jesus falando? Isso é o que a gente já precisa aprender diante de Jesus. E, gente, eu sei que isso não é fácil. Porque tem gente que carrega histórias pesadas, difíceis, de traumas profundos na alma. Traumas no corpo, manchas. E fala agora, como que você pode olhar para outra pessoa e perdoar? E por mais difícil e pesado que seja ter que falar isso, quando você fala que não está disposto a perdoar, você se coloca acima, inclusive, de Deus, como aquele que é justo juiz e que te perdoou. E você agora diz, eu não perdoo. Como que você quer alcançar perdão de Deus? O próprio Jesus está dizendo para você, me perdoa, Deus. Assim como eu tenho perdoado, ele termina dizendo, se você perdoa, Deus também vai te perdoar. Se você não perdoa, não conte com o perdão de Deus. Você se colocando acima dele. Falou, Deus, você é capaz de perdoar, mas eu não. Porque talvez eu seja melhor que o Senhor.
Porque o que fizeram contra mim é bem maior do que eu fiz com Jesus Cristo. O Senhor mandou seu filho morrer na cruz para me perdoar? Beleza, fez porque quis. Porque a minha dor, a minha tristeza, o meu trauma é muito maior do que o Senhor passou naquela cruz lá diante de Jesus. Você acha que eu estou exagerando? Olha para as palavras de Jesus. Quer ser perdoado? Aprende a perdoar. Gente, mais uma vez, eu sei que isso não é fácil. Porque isso mexe com os nossos sentimentos, nossa memória, a nossa vida, a nossa história. Quer aprender a perdoar? Olha para Jesus. Olha para o que Ele fez por você naquela cruz. Olha para essa história. Olha o que Ele te fez, nova criatura. E talvez fique um pouco mais fácil a gente pensar nisso. Lembra que você tem um Pai que te ama. O nosso Pai que estás nos céus. Gente, por mais difícil, eu vou te falar mais uma vez, por mais difícil que isso seja, é possível. Pelo poder de Deus na sua vida. Pelo poder daquele que é criador e regente de todas as coisas. Pelo Espírito dele que habita em você. Isso é possível. E lembra que perdão não é esquecer, porque Deus não esquece, tá? Quero te dar uma definição aqui. Perdoar é assumir o prejuízo. Assumir o prejuízo. Alguém está te devendo um dinheiro. Não tem como te pagar. E ele te pede perdão. Você fala, eu vou tomar o prejuízo. Não tem nem como pagar, como é que eu vou? A pessoa está lá passando fome, eu vou cobrar? Não vou, não tem como. Ele não tem como pagar. Ó, está perdoado. Não tem que pagar mais não. Eu assumi o prejuízo. E perdão é exatamente isso. Quando Jesus está dizendo para nós aqui, você precisa aprender a perdoar, é você entender que você sofreu um prejuízo. Mas agora, quando essas coisas vierem à sua mente, porque a gente não esquece isso. Impossível esquecer certas atitudes que cometem contra nós injustiças. Mas quando essas coisas vierem no seu coração, isso não mais vai te afetar da forma como tem afetado. Porque você olha para Jesus Cristo e você encontrou perdão. Porque Deus não mais é afetado pelos seus pecados. Porque Cristo pagou. Aí você fica um pouco menos difícil da gente entender essa história do perdão. É o que a gente roga para Deus. Agora Cristo está dizendo, perdoa. Aprende a perdoar. Então ele termina dizendo aí a proteção, né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui também tem uma história, porque não é exatamente essa palavra que está aí, essa tentação, que ela aqui às vezes pode ser de provação. E a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, mas Ele pode provar para a nossa alegria. Eu falo, mas como é que Ele não vai me deixar cair em tentação, sendo que Deus mesmo não tenta ninguém, e aqui pode ser uma provação que Deus prova? Como é que fica essa história? E aqui, talvez a ideia é o contrário que Ele está querendo dizer. O não nos deixe cair em tentação, na verdade, o que Jesus está querendo que a gente entenda aqui é, Deus me guia pelos caminhos da santidade do Senhor. Me guia muito próximo do Senhor. Me ajuda nas minhas lutas, nas dificuldades, nos problemas que eu tenho. Me ajuda, eu quero andar muito próximo com o Senhor. E aí termina o texto dizendo aqui, então, isso aqui foram algumas cópias que foram acrescentadas depois, né? Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. E aí qual é a conclusão que a gente chega diante disso? Eu não posso dizer nosso se eu só vivo para mim. Não posso dizer Pai se eu não confio no Filho. Eu não posso dizer santificar o teu nome se eu estou brincando com o pecado. Eu não posso dizer venha o teu reino se eu não estou permitindo que Deus reine em minha vida. Eu não posso dizer dá-nos hoje o pão nosso de cada dia se eu estou confiando em mim mesmo, ao invés da provisão de Deus. E tem mais um ainda aí. Pode passar isso, por gentileza. Eu não posso dizer perdoa os nossos pecados se eu estou guardando rancor ou negando perdão a outra pessoa. Eu não posso dizer não nos deixeis cair em tentação se deliberadamente, de uma forma muito, muito clara na minha vida, eu estou me colocando no caminho da tentação. O que a gente pode fazer então, diante disso? Diante dessa oração? E a gente achando, só oração do Pai Nosso, né?
É só um modelo que Jesus deixou lá para eu aprender como que eu posso orar? E claro que é. Mas olha só a profundidade do que Jesus está ensinando para nós através dessas palavras. Em primeiro lugar, tenha confiança de que você pode chamar Deus de Pai. Mas é de verdade. Não é chamar só por chamar. É porque você entende de fato que você é filho. Você se tornou filho através de Jesus Cristo. Segundo, o que precisa acontecer em sua vida para que você priorize a sua vida de oração? Talvez, eu deveria ter feito uma pergunta mais amena. Né? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está o seu tempo de oração diária com o Senhor? Lembra que isso é o combustível da nossa vida. Junto com a leitura da palavra, a gente frequentar os cultos, a gente se alimentar disso. Mas como está seu tempo de oração com o Senhor? E lembra, gente, Jesus não está ensinando um tempo exato. Não, você precisa ter lá 1 hora, você precisa ter 5 horas. Ele não está ensinando isso. Porque a gente aprende a orar sem cessar. Em todos os lugares, em todos os momentos. Ore. Fale com o Senhor. Quanto tempo? Eu tenho certeza que quanto mais, melhor. Mais comunhão que você tem com o Senhor. Mas como é que está isso? E aí a ideia do que precisa acontecer na sua vida para te colocar em uma vida de fato prostrado no Senhor, é porque talvez você já passou por isso. Talvez as piores experiências que você já experimentou na sua vida, de tristeza, de dor, de angústia, é quando isso te colocou diante do Senhor em oração. Não espere isso acontecer, não. O discípulo lá em Lucas 11, quando falou: Senhor, nos ensina a orar. Você sabe o que aconteceu com o discípulo? Nenhum escapou de uma morte trágica. Você está disposto a falar: Senhor, me ensina a orar. Quero me submeter ao Senhor. Preciso me dedicar. 3, dificilmente a gente fala mal de quem a gente ora. Você está com dificuldade com alguém? A Bíblia vai falar para você: ora por aqueles que estão te perseguindo, que eles te fazem mal. Tem dificuldade com alguma pessoa aqui nessa igreja? Ora por eles. Tem dificuldade comigo? Ora por mim. Você só está querendo falar mal? Se a sua boca não tem sido instrumento de bênção na vida de alguém, ora. É isso que a gente é chamado a fazer. 4, deixa de ser hipócrita. Se você tem vindo à igreja, se você tem orado, feito qualquer coisa para aparecer para os outros, a recompensa você já tem, você não precisa estar aqui não. Mas se você quer de fato viver para o Senhor, aqui é o seu lugar. Tira essa máscara. Você não precisa querer aparecer para ninguém não. Aqui é o lugar onde a gente expõe o coração, a gente revela quem a gente é. Por mais doído e difícil que isso seja. Isso aqui é o lugar onde a gente entende que a gente deve ser suporte uns para os outros. Suportai-vos uns aos outros. Essa é a ideia de ombrear, de dar ombro para o outro, tá? Não é de suportar porque você me suportar porque eu sou enjoado. É porque no meu enjoo, você vai me dar o braço e falar: Gustavo, vem cá. Teu negócio não está legal não, vem aqui. Tira essa máscara. E por fim, pratica o perdão. Aprende a perdoar. Está difícil? A gente precisa caminhar, porque isso é um processo, tá? Eu entendo que às vezes você não vai sair daqui essa noite e falar assim: pronto, perdoei, agora... E aí amanhã você encontra com a pessoa que te ofendeu. Ou você vai para casa agora encontrar alguém que te ofendeu. Isso é um processo, uma caminhada. Nós estamos aqui dispostos para caminhar com você. Você tem coragem de cantar isso aí agora? De fazer essa oração para o Senhor?